capítulo de número 22, o versículo de número 37, a palavra do Senhor assim nos diz: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Vamos ler juntos, meus irmãos. Respondeu-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Olha, para ensaio não ficou bom. Vamos ler mais uma vez, agora bem, com entusiasmo. Respondeu-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Vamos orar, irmãos. Senhor, a tua palavra foi lida, nós já tivemos a oportunidade de louvá-lo, de exaltá-lo, tivemos a oportunidade de participar da ceia do Senhor, lembrando do teu grande amor, lembrando de tão grande salvação. E agora, Deus, nós temos o privilégio, é uma honra poder ouvi-lo, saber que o Senhor está presente aqui. Senhor, seja misericordioso para conosco, fala conosco, Pai. Que o teu Santo Espírito leve cativo, Pai, nossos ouvidos, nosso pensamento. E que, ao estarmos cativos ao Senhor, não dividamos, ó Pai, a nossa atenção com outras coisas, a não ser voltados por honra e glória à tua palavra. Assim fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Com todo o seu coração. Imagine uma cena. Casamento, dia de casamento, marcado. Foi gastado rios de dinheiro aí para decoração. Templo belíssimo, flores por toda parte. O noivo impecável, com um lindo terno alugado e que está pagando aí das prestações. A noiva caminhando pelo corredor como uma visão esplendorosa. Afinal de contas, aquela noiva passou o dia inteiro no famoso dia da noiva, se preparando para aquele momento. Ambos chegam próximo ao púlpito, a música criando aquele clima, todos sorridentes. Então chega o momento do que é conhecido como os votos. E aí, neste momento, o pastor, então, ele diz ao noivo: repita comigo, eu prometo te amar, te honrar, e tudo aquilo que a gente já tem escutado nos casamentos por aí. Então, o noivo, ao repetir a frase, ele faz um complemento, e ele diz: eu prometo te amar até não querer mais. É isso mesmo. Até não querer mais. Ou então, eu prometo te amar em alguns momentos, quando assim me convém. Talvez a noiva, por uma questão de etiqueta, ela não vai sair correndo, talvez outras sairiam dali, ou possível que outras ainda pensassem: meu Deus, como vai ser esse casamento que já fora contraído no matrimônio lá no cartório? Sabe, meus irmãos, nós devemos ser sinceros que ninguém deseja ou ninguém se casa com base em um compromisso de ser amado quase todo o tempo ou até quando durar. Ninguém entra num pacto com amor parcial. Ninguém quer ser amado dividido, com um amor dividido. Talvez muitos nem chegariam na lua de mel. No entanto, e sejamos honestos, meus irmãos, é exatamente assim que muitos de nós se aproximam diante de Deus. É exatamente assim que muitos têm se aproximado diante do Senhor. Amar enquanto convém, amar enquanto está tudo bem. Veja, nós amamos quando é fácil, nós o amamos quando o sermão impacta, nós o amamos quando conseguimos nos arrepiar, nós o amamos quando as coisas estão indo bem, mas quando chega o dia a dia, o comum, o ordinário, a segunda-feira. Sabe, meus irmãos, é muito interessante porque, em uma certa medida, todos nós
já passamos por alguma situação de viver na intensidade do amor a Deus e em outros momentos, talvez, um esfriamento. Mas o ponto, meus irmãos, é que nós temos que pensar nessa noite, que tipo de amor nós temos amado o Senhor? Ou como acabamos de cantar numa canção, agora, esse amor que fomos alcançados tem nos transformado. Ensina-me a amar, dá-me um coração igual ao teu. Que oração ousada! Que privilégio poder dizer isso, mas é a realidade. Veja, meus irmãos, a verdade é que Deus não se impressiona com o amor parcial. Deus não se impressiona com a performance. Deus não é um gênio da lâmpada que procuramos de vez em quando, ou alguém poderia dizer um romance. Não. Ele não é o salvador de meio período. Ele não é aquele que cumpre uma aliança parcial. Não, ele afirma: eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses diante de mim. É interessante, meus irmãos, porque Mateus capítulo 22, o texto expande e vai do verso 37, poderíamos também ler o verso 38, mas em questão, nessa noite eu quero verificar com os irmãos apenas a afirmação que é encontrada no versículo de número 37. Porque ela é confrontadora e ao mesmo tempo libertadora. Veja, é importante pensar no que está acontecendo. Por que nós lemos um texto como esse e o Senhor Jesus afirmar: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Era uma tarde carregada de tensão ali no templo de Jerusalém. Os fariseus, os mestres da religião, os guardadores da tradição, os especialistas da lei, tramavam uma última armadilha para lançar sobre Jesus e pegá-lo em alguma contradição pública. Um deles, doutor da lei, avançou com a pergunta que julgava ser fatal: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Está lá no verso de número 36, qual é o grande mandamento da lei? Veja, meus irmãos, o que pretendia ser uma grande cilada revelou-se a mais sublime ou o mais sublime pronunciamento já proferido sobre o amor de Deus. A resposta de Jesus não foi apenas uma resposta, foi uma revelação. Ou em poucas palavras, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele desdobrou diante dos olhos de toda a humanidade o coração pulsante de toda a revelação divina. O amor a Deus com a totalidade do ser. Nessa noite, meus irmãos, o que eu pretendo e convido os irmãos a contemplar e adorar e perceber, meus irmãos, que Deus quer, o Senhor quer a cada um de nós por inteiro, por completo. Esse texto, o Senhor Jesus responde ao fariseu citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que é o famoso Shema. Ou seja, era o credo central do judaísmo, recitado 2 vezes por dia, em que todo o israelita fiel deveria recitar, para ser lembrado disso. E ao fazê-lo, Jesus não aboliu a lei, mas ele revelou a profundidade mais luminosa. E que o Espírito Santo, meus irmãos, conduza não a frieza da lei, mas a certeza de que fomos amados e devemos amar o Senhor. Veja, na antiguidade, quando se tratava de coração, o coração não era apenas um órgão biológico, era a sede da vontade, a sede da inteligência, das emoções. Quando um pai hebraico ouvia o Shema, ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele compreendia que Deus reclamava, chamava sobre si não apenas os atos externos de culto, não apenas os atos externos de um sacrifício, mas a entrega integral, quase um trava-língua, né? Da pessoa, na totalidade. Assim, meus irmãos, como um rio que recebe as águas
de múltiplas nascentes e forma um único leito majestoso, o amor de Deus recebe todas as correntes do amor daqueles que são chamados seus filhos. Pensamento, afeto, vontade, tudo isso dirige a um único alvo, a glória do Criador. Meus amados irmãos, é interessante essa cena narrada aqui no Evangelho de João, porque a conspiração dos fariseus era uma armadilha que podemos chamar a armadilha da religião. A armadilha é essa que qualquer um de nós pode cair. Porque perceba que Mateus nos coloca diante de uma cena de um confronto deliberado. Os fariseus, ao saberem que Jesus havia silenciado os saduceus, conforme o versículo 34, eles se ajuntaram e eles enviaram esse doutor da lei para testá-lo. E o que é interessante aqui, meus irmãos, é que o verbo utilizado aqui para essa pergunta do versículo de número 35, ou 36, quando ele diz qual é o grande mandamento da lei, ele indica que essa pergunta foi feita com o propósito de apanhar. Era como um esquema. Ou seja, não era para simplesmente saber como eu posso amar, qual é o grande mandamento. E a pergunta, qual é o grande mandamento, não era inocente. Meus amados irmãos, dentro da tradição rabínica, havia 613 mandamentos enumerados. 248 mandamentos eram conhecidos como mandamentos positivos. 365 mandamentos eram conhecidos como mandamentos negativos. Os escribas, eles vinham debatendo quais eram os mais pesados e quais eram os mais leves. E a pergunta então pretendia forçar o Senhor Jesus a diminuir algum mandamento, dando a ele uma certa margem de acusação para descumprir a lei. Era uma armadilha que podemos chamar uma armadilha teológica cuidadosamente arquitetada. Porém, antes de chegar à resposta de Jesus, há algo que chama a nossa atenção, que nós devemos notar, algo que poderíamos dizer até perturbador. Esses homens eram os mais religiosos da sua geração. Conheciam as Escrituras de memória, jejuavam 2 vezes por semana, titulavam até as ervas de um jardim. No entanto, toda a religião havia se tornado um instrumento para se esquivar de Deus, não para encontrá-lo, não para buscar o Senhor, mas para fugir do Senhor. Percebe que responder uma pergunta como essa, amarás o Senhor teu Deus, não é algo que devemos olhar apenas, ou melhor dizendo, qual é o grande mandamento, não é apenas olhar para o passado, mas olhar para os nossos dias. Porque alguém pode se sentir extremamente religioso, porque faz muitas e muitas práticas religiosas, mas o coração está longe de Deus. É aquilo que o Senhor Jesus diz, quando afirma que esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ou seja, pode ter muita atividade religiosa, mas pouca adoração genuína. Porém, meus irmãos, antes nós devemos observar aquilo que o Dr. Martin Lloyd-Jones comenta, que eu acho fantástico. E ele diz o seguinte: o homem, em seu estado natural, ele busca e ele usa a religião como um instrumento para reduzir as exigências de Deus. Ele prefere perguntar qual é o mínimo a contemplar qual é a plenitude. Jesus, ele não cai na armadilha. Jesus, com a sua resposta, ele não escolhe um mandamento dentro de um sistema. O que Jesus faz é reconfigurar completamente, revelando o princípio fundamental de toda a obediência genuína. Lá em Deuteronômio capítulo 6, 5, ao citar, o Senhor Jesus convoca o coração de Israel de volta à sua vocação primordial: amar a Deus. Amar a Deus. Sabe, meus irmãos, eu quero que você imagine, eu quero que imaginemos um estudante. Imagina alguém numa universitária, um estudante universitário, com um único objetivo. Ele entrou ali na faculdade, ele tenta descobrir qual é a menor nota para que ele possa passar.
Ou seja, qual é a média daquela universidade, para que ele seja meramente aprovado. E ele não busca a excelência, ele não se prepara, ele só quer o mínimo, ele só quer a nota mínima. E essa lógica é a lógica dos fariseus. Sabe, Jesus, ele, como o mais sábio de todos os mestres, ele responde não com um patamar mínimo, mas com o mais alto padrão já revelado, na totalidade do amor. Deus, ele não deseja alunos que façam o mínimo, ele deseja filhos que amem com tudo que são, que têm, com tudo que são, ou que somos. Meus irmãos, antes de julgarmos os fariseus, nós precisamos examinar nossos próprios corações. Mas o exame do coração não pode ser feito através do eu acho que meu coração não está tão ruim assim. O exame do nosso coração deve passar pelo crivo da própria Escritura. O que o Senhor está dizendo para mim nessa noite? E quantas vezes, meus irmãos, nós levamos a Deus a pergunta: qual é o mínimo que eu posso fazer? Em vez de: Senhor, como posso amá-lo com tudo que sou? Em vez de dizer: Senhor, como eu posso te servir mais? A postura do fariseu é um espelho que frequentemente pode revelar os nossos rostos. Meus irmãos, esse texto ele revela 3 dimensões interessantes aqui de um amor total. E eu queria que você observasse que o mandamento é um mandamento com uma profundidade muito grande. Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus. E ele diz: de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É interessante que o vocábulo central aqui no texto é amarás. Veja, ele traz a ideia de uma força do imperativo, mas não é uma sugestão. A ideia do texto é: você deve amar o Senhor. Agora, note que o advérbio que aparece aqui, traduzido por todo, ou inteiro, ou completo, revela que não há espaço para parcialidade. Não há espaço para concessão, não há espaço para um amor dividido. Deus reclama, Deus chama para si a totalidade. Veja, o texto diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Meus irmãos, quando ele fala sobre o cardia aqui, ou o coração, ele está apontando para a sede da vontade, das afeições. Na antropologia hebraica e grega, o coração é o centro da personalidade, é a sede das decisões morais, da vontade, das afeições mais profundas. Amar a Deus de todo o coração significa que nenhum canto mais íntimo pode permanecer separado de Deus. Nenhuma lealdade secreta pode ser reservada para ídolos ou para qualquer coisa que dispute a adoração ao Senhor. Nenhum altar paralelo deve ser erigido. Calvino, ele expressa de uma forma magistral e ele diz: o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. Se não for ocupado por Deus, será ocupado por algum substituto de Deus. Amar a Deus com todo o coração é o oposto de ter uma dupla mentalidade. Amar a Deus de todo o coração é aquilo que Tiago revela em Tiago capítulo 1, verso 8, não podemos ser homens de ânimo dobre, divididos, inconstantes em nossos caminhos. Deus não quer metade do nosso coração, nem 3/4, não, Ele quer a totalidade. Essa é uma exigência, meus irmãos, radical, sendo total o nosso amor para com o Senhor. O amor dividido não serve. Deus não aceita o amor parcial das suas criaturas redimidas. Veja, nós temos que examinar os nossos corações com honestidade. Existe algo que ocupa o lugar de Deus no meu coração, que somente Deus pode preencher? Uma carreira, um relacionamento, uma ambição, um prazer secreto? Será que o primeiro amor se esfriou na minha vida porque outro está ocupando? O mandamento é claro, meus irmãos, ele convoca a integridade,
ou é a inteireza do coração. Mas ele também fala da alma. E ele fala: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua psique, no grego, mas a alma, traduzido para nós, ou seja, é a vida na sua totalidade vital e emocional. Veja, a palavra aqui no contexto bíblico frequentemente denota a vida como um todo, completo. É a existência vivente em sua dimensão vital e emocional. É amar a Deus de toda a alma. Isso implica, meus irmãos, uma vida inteira, com afetos, com emoções, com desejos mais profundos, que implica não em um aspecto da nossa vida, em uma nuance da nossa vida, mas que tudo está nas mãos de Deus. Felipe, em homenagem a você, o Bavinck, ele diz o seguinte, né? O amor a Deus não é um sentimento efêmero, nem uma emoção passageira. É o centro gravitacional de toda a existência regenerada, o princípio que ordena todos os outros afetos em torno do único objeto digno da adoração infinita. Eu sei, meus irmãos, que às vezes nós lemos o verso seguinte do nosso texto aqui, e o verso seguinte diz, o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E alguém pode dizer: eu devo me amar para amar o próximo, ou o contrário, eu devo amar o próximo, mas eu jamais vou conseguir amar o meu irmão, ou até mesmo me amar se eu não amo o Senhor. O meu irmão ou o meu próximo se tornará apenas um objeto, quando Deus não é o centro da minha vida. Amar a Deus com toda a alma é permitir que a nossa vida emocional, que os nossos desejos, que os nossos medos, que as nossas alegrias, que as nossas lágrimas sejam ofertadas diante de Deus, em adoração. Deus, Ele não pede apenas uma mente fria, uma mente calculista, Ele quer um coração que queima. Não apenas uma conduta correta, Ele quer uma alma ardente. Eu tento pensar em algo semelhante àquilo que a Escritura diz no Salmo de número 42, como quando ele diz sobre a coça: assim como a coça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma te anela. Será que a sua alma anela pelo Senhor, ao ponto de não ver a hora de se encontrar com Ele? Através da palavra, através da oração, em comunhão com seus irmãos. Meus amados, essa linguagem utilizada no texto, a psique, é uma mente que ama a Deus. Às vezes eu fico olhando o presbítero Samuel tocar, e umas notas que ele erra de vez em quando. Cadeira, Samuel. E eu percebo o desejo que ele tem, ele gosta de tocar, e toca muito bem. Às vezes eu vejo o Sérgio tocar, e faz lá todos uns arranjos, né? E eu sempre observei os músicos. Bateristas eu não fico olhando muito, não. Brincadeira, irmãos. O músico, é muito interessante que ele toca com as mãos, né? Com o seu corpo. Mas ele não pode tocar se ele não estiver completo. Em que sentido? O músico precisa se preparar. Suas mãos, seus braços, sua respiração. Seu ouvido governa o ritmo, sua memória sustenta a melodia, sua emoção traz vida a cada nota. Sabe, perceba que a execução de uma música, ela é bela quando nós percebemos que a pessoa está completa ali, o corpo, a mente, a alma, e está tudo presente como um instrumento vivo ali. Não é algo mecânico, não é algo sem vontade. Agora há pouco eu observei, Benjamin estava cantando um cântico, e Benjamin eu acho que encobre meia dúzia aqui da igreja. E a vontade, o pulmão, né, Benjamin? Você gosta de cantar? Gosto. Irmãos, muitas vezes nós estamos tão longe, estando perto de Deus, e quando eu digo perto, no aspecto religioso, achando que estamos perto. Mas a mente não consegue mais conceber. Por que eu estou cantando essa música? Porque gosto de cantar, o Benjamin respondeu aqui. Deus quer por completo em sua mente, em seu coração. Mas o texto também fala, e aqui é um complemento que Jesus faz muito interessante.
com todo o teu entendimento. A palavra entendimento aqui, dianoia, ela traz o sentido de uma mente renovada a serviço da adoração. Veja, essa terceira dimensão, e ela é significativa aqui no texto, porque ela se refere à capacidade intelectual, ao raciocínio, ao pensamento reflexivo. Jesus ele inclui a mente entre as dimensões do amor, o amor a Deus que destrói um tipo de piedade ou pietismo anti-intelectual. Não, esse negócio de estudar a Bíblia não é comigo, não, esses teólogos não, porque eu tenho a piedade. Não, ela não pode ser desassociada. Não tem como separar. E ao mesmo tempo, meus irmãos, não é o fideísmo irracional que esconde um manto da espiritualidade, não. Sproul, ele tem uma frase que eu acho linda, ele diz assim: a fé cristã não é um salto no escuro, é um compromisso com evidências, é uma mente iluminada pelo Espírito que não foge do pensamento rigoroso, que encontra nele um instrumento privilegiado de adoração. Os puritanos dos séculos passados choravam ao ler as Escrituras. Meus irmãos, amar a Deus com todo o entendimento significa pensar as coisas de Deus, é meditar na sua palavra, é conhecê-lo cada vez mais profundamente. E o discípulo genuíno é sempre intelectual, não o intelectualismo frio, não no sentido de elitismo acadêmico, mas no sentido de uma mente que se curva diante daquele que criou a mente. Ele se esforça para compreender as maravilhas da graça. E aí ele chega à conclusão de dizer: Senhor, como eu sou pecador, como eu sou falho, quem sou eu para estar diante de Ti? Quem sou eu, Senhor? A canção que nós cantamos diz: ei meu coração, ou em meu coração existe fôlego no seu pulmão. Você já conversou com você? Isaías 53, gratidão, gravou aqui. Você já parou para pensar nisso? Meus irmãos, a mente renovada pela graça, ela não repousa numa superficialidade religiosa, ela mergulha nas profundezas da teologia, como um mergulhador que procura as pedras ou as pérolas mais preciosas. Quando ele canta não só com a emoção, ele canta com a mente, porque ele sabe, e ele também diz: isso não está correto. Quando ele lê a Escritura, ele chora, mas ele não chora por um intelectualismo frio. Ele chora porque ele compreende quem é o seu Senhor. Ou então ele se alegra em saber: Senhor, as tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida. John Stott diz: melhor amar a Deus é aquele que une o calor do afeto com a luz da compreensão. Ou melhor dizendo, o melhor amor a Deus é aquele que une o calor do afeto com a luz da compreensão. Fé sem teologia é sentimentalismo. Teologia sem fé é intelectualismo estéril. Mas perceba, meus irmãos, que dentro dessa totalidade que Jesus exige aqui, falando dessas três dimensões do amor: amar com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, o Senhor Jesus continua. E ele chama do primeiro grande mandamento. Se você olhar o texto, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aí o verso 38 ele diz: este é o grande e primeiro mandamento. O que ele quer dizer quando ele afirma isso? O que Jesus está dizendo, meus irmãos, é que o amor a Deus é o princípio ordenador de toda a nossa existência. Jesus não apenas elege este como o grande mandamento, ele acrescenta o primeiro. Veja, essa qualificação é uma qualificação dupla, e é muito interessante porque, veja, é primeiro em importância. Todos os outros mandamentos derivam do seu peso nesse sentido. Servir a Deus se torna um peso quando eu não tenho este primeiro mandamento, a Deus em primeiro lugar, o amor a Deus. Mas é primeiro também em ordem. Quando o amor de Deus está no seu lugar correto, todos os outros amores
se alinham organicamente. Sabe, meus irmãos, eu gosto de um dos teólogos prediletos, Agostinho de Hipona, ou na tradição conhecido como Santo Agostinho, e ele captou essa ideia de uma forma tão bonita, com uma profundidade tão grande. E ele diz o seguinte, ele afirma que o pecado, em última análise, ele é um amor desordenado. Amar as coisas erradas, na ordem errada, com a intensidade errada. E a salvação, por sua vez, segundo Agostinho, é a restauração da ordem do amor, ou seja, é Deus ocupando o primeiro lugar e tudo mais recebe o seu amor justo e proporcional. E aí nas Confissões de Agostinho, aquela frase célere que ele diz, nosso coração está inquieto, até que repouse em ti. Quando Deus não está em primeiro lugar na nossa vida, quando o amor a Deus não está em primeiro lugar de forma completa, nós somos um inquieto nessa vida, buscando outros amores. Abraham Kuyper, ele expressa, meus irmãos, algo belo, dizendo que não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência, sobre o qual o Senhor Jesus, que é o soberano, não proclame, é meu. Portanto, meus amados, Deus não está interessado em 10% do seu salário. Deus não está interessado no seu carro do ano. Deus não está interessado no seu apartamento. Deus quer o seu coração, a sua vida. Um dia você deve ter dito isso, Senhor, minha vida é tua. Se não disse, pode fazê-lo hoje. Isso é transformador, meus irmãos, porque não existe uma área de nossa vida, nosso trabalho, nosso casamento, nossa arte, nossas finanças, nossas amizades, que esteja fora da soberania de Deus, fora do escopo do amor que devemos a Ele. O amor a Deus, meus irmãos, não é uma atividade religiosa que nós fazemos no domingo à noite e depois, durante a semana, vamos viver de qualquer maneira. Não, é o princípio que governa semana após semana, dia após dia. É cada decisão, é cada respiração. Se você parar para pensar no sistema planetário, no sistema solar, o Sol está no centro, não porque os planetas votaram nele. O Sol não está no lugar de destaque porque houve uma espécie de negociação entre os planetas, ou então alguém disse assim, vamos colocar o Sol lá, porque aí dá para chegar a um acordo. Não, é porque ele é o maior, ele é o luminoso, ele é aquele que possui a força gravitacional. Sabe, meus irmãos, enquanto cada planeta se mantém em sua órbita correta em relação ao Sol, o sistema funciona em ordem, beleza surpreendente. Mas se um planeta tentasse orbitar outro planeta menor, estaria instaurado o caos. O caos iria seguir de forma inevitável. Da mesma maneira, meus irmãos, é o amor de Deus. Deus está no centro, não por uma decisão nossa, não por uma votação nossa, mas por direito absoluto de criação, de redenção, ou seja, Ele é o Senhor e Ele nos criou para a sua glória. Entenda você ou não. E quando o amamos com todo o nosso ser, todos os outros amores orbitam de forma correta. Eu não passo mais a amar o dinheiro como um senhor na minha vida. Ele é um servo. E eu entendo que tudo é para a glória de Deus. Eu não passo mais a amar minha esposa, o meu marido ou os meus filhos como se fosse o fim da minha existência, mas que eles foram criados assim como eu para a glória de Deus. Veja, meus irmãos, talvez num momento como esse alguém possa se perguntar, pastor, mas eu não consigo amar a Deus da forma como o Senhor está dizendo aí. Eu digo, louvado seja Deus. Porque essa mensagem é para nós, que às vezes, meus irmãos, temos fracassado no nosso amor a Deus. Sabe, ao ouvir este mandamento em sua profundidade total, integral, sem reservas, quem pode fazer isso? Quem pode amar a Deus na totalidade? Quem pode amar a Deus assim? A resposta honesta e biblicamente fundamentada é ninguém. Ninguém por força própria. Ninguém pela força do seu braço. Após a queda de Adão, meus irmãos, o pecado não só corrompeu a nossa conduta, mas corrompeu o nosso amor.
O pecado não é apenas o que fazemos, é o que somos. Seres humanos que amam a si mesmo, acima de Deus, que muitas e muitas vezes substituem o Criador pela criatura. E o apóstolo Paulo, ele diagnostica, meus irmãos, esta condição com uma precisão tremenda. Lá em Romanos 8, verso 7, ele diz: nós somos inimigos de Deus segundo a mente. Joe Owen, ele afirma: a vontade humana, após a queda, não perdeu apenas a liberdade para o bem, perdeu o próprio desejo do bem supremo. Ou seja, e ele continua, nenhum homem em estado natural anseia por Deus, como Deus. Em vez disso, anseia por um Deus que sirva a si mesmo. Talvez você já deve ter escutado aquela frase: se não vem pelo amor, se não vem pelo amor, essa é uma balela. O homem jamais vai buscar a Deus por amor, o homem natural, se não for movido pelo Espírito Santo. O homem natural quer viver longe de Deus. O homem, sem ser movido pelo Espírito Santo de Deus, ele se esconde. Ele quer erigir um Deus para si mesmo. Mas aqui, meus irmãos, está o Evangelho glorioso. O Senhor, que exige um amor grandioso, um amor completo, também nos concede este amor. É a mesma graça que nos condena por não amarmos a Deus com tudo que somos e tudo que temos, é que nos oferece um novo coração. Irmãos, não é simplesmente a regeneração da vontade, é a renovação mais profunda e radical do amor. Como eu amo essa música que nós cantamos, mas quanto que ela é pesada. Dá-me um coração igual a teu, me dá um coração. Mas será que eu quero esse coração? Lá em Ezequiel 36, verso 27, o Senhor promete através do seu profeta: porei o meu espírito dentro de vós. Ou seja, é precisamente o espírito do amor. É precisamente, meus irmãos, aquele que nos amou, que nos move a amar. João nos lembra sobre isso. Nós o amamos. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Tem um pastor que eu gosto muito, da nossa igreja, já falecido, Tim Keller, apesar de ter algumas divergências em algumas coisas, mas ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele mencionava, e tem um livro que você tem que ler. Se você ainda não leu, a maneira como ele expressa a figura do filho pródigo é linda. O nome do livro é O Filho Pródigo. Eu tenho aqui, mas não empresto. Você pode comprar em algum lugar, brincadeira. Ontem ele já estava falando que eu não empresto meus livros. Coisa feia. E o Tim Keller, ele diz o seguinte: não estamos obedecendo para entrar na família de Deus. Estamos obedecendo porque já fomos adotados na família de Deus. O amor de Deus não é o preço da redenção, é o fruto dela. Sabe, meus irmãos, para concluir aqui, o fariseu que chegou diante de Jesus para tentar pegá-lo numa armadilha, para prender Jesus, ele saiu, ou pelo menos deveria ter saído, com o coração partido, com o coração aberto da mais radical das exigências e da mais gloriosa das revelações: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a tua alma e todo o teu entendimento. Sabe, este mandamento, ele não é uma escada para que possamos subir até Deus através dos nossos esforços próprios. Na verdade, esse mandamento é um espelho que mostra como nós deveríamos ser. Sabe, e quando nós olhamos para esse espelho com os olhos honestos, nós somos confrontados, meus irmãos, com a nossa pobreza, e nós somos convidados a olhar para aquele que nos amou com tudo que era, Jesus. Jesus, o único ser humano que cumpriu perfeitamente esse mandamento. Em cada emoção, em cada ato de vontade, com uma graça soberana e merecida, ao ponto de dizer: a minha vontade, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Igreja do Senhor, ame o seu Senhor de forma completa. O maior mandamento é também o maior convite, meus irmãos.
Você deve amar a Deus. E há um Deus que merece todo o nosso amor, por graça, por bondade. E há um Deus que nos capacita a amá-lo assim, apesar de sermos tão imperfeitos. Você ama a Deus mesmo? Responda para você. Diante desse espelho, você pode dizer que ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Irmãos, eu sempre fui muito delicado no sentido do trato com as palavras, não pretendo mudá-lo, mas responder essa pergunta é de maior urgência, porque a sua vida está indo embora. Pelo menos aqui. Quem está ocupando o lugar central no teu coração? Porque é fácil dizer, não, eu estou tranquilo, eu fui salvo pelo Senhor Jesus. Não, eu sou presbiteriano, não, eu sou isso. Será? Será? Tantos amores divididos, meus irmãos. No domingo, declaramos confissões belíssimas diante de Deus, e durante a semana, quem somos? Cadê Deus? Já não há mais satisfação. Eu preciso de mais alguma coisa para que eu possa ir para a igreja. Já não há mais satisfação. Eu preciso de mais alguma coisa para que eu possa ler a Bíblia. Já não há mais prazer e satisfação. Eu preciso de mais alguma coisa. E eu não consigo, irmãos, entender. Como eu posso dizer que amo a Deus? Pare de mentir. Se essa não é a realidade. Se tua Bíblia permanece fechada, como você pode dizer que ama a Deus e durante a semana nem fala com Ele? Nem ora, nem luta contra o pecado. Na verdade, às vezes o pecado é tratado como um bichinho de estimação. Afinal de contas, não é bem assim. Irmãos, não nos enganemos. Deus não divide sua glória com ninguém. E da mesma maneira podemos afirmar, Deus não divide o seu amor com ninguém. Mas eu não quero que você saia daqui sem te ajudar. Como que você pode cultivar o amor a Deus na vida prática? De forma muito simples, pelo menos 5 coisas que eu gostaria que você tentasse gravar. Primeiro, examine seus ídolos. Será que você reserva no canto do seu coração algo do seu ser que não é para Deus? Quem está ocupando o lugar no seu coração? Porque toda coisa, qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus é um ídolo. Você não precisa se prostrar diante de uma imagem. Qualquer coisa que está ocupando o lugar de Deus na sua vida é um ídolo. E antes do próximo domingo, meus irmãos, nós precisamos sentar silenciosamente, sem ninguém ao redor, e responder isso e perguntar honestamente o que tem ocupado o centro dos meus pensamentos, dos meus desejos, das minhas decisões. Segundo, cultive a palavra de Deus. Mandamento inclui o entendimento que você está investindo na formação da sua mente, na palavra de Deus. Leia a Bíblia com atenção, estude a Escritura. O amor ele deve crescer através do entendimento. Não é um amor sentimental, frio, vazio. É entender quem é Deus e como Ele se revela. Irmãos, eu queria tanto, que essa palavra tocasse o seu coração, porque era para a igreja estar chorando e não rindo, não era para estar contente, feliz, dizendo, mas amanhã tem que trabalhar, era para a gente estar triste, é uma vergonha, porque falamos que amamos a Deus, mas amanhã estamos vivendo como pior que o ímpio. Nem a Bíblia abrimos, nem estudamos, e ainda queremos dizer que somos crentes. Crente no quê, irmãos? Se eu não conheço o meu Senhor? Porque não venha dizer que basta ler 3 palavrinhas e estar satisfeito. O diabo está aí sapateando na sua família, porque você não tem defendido através da palavra. Leia a Bíblia, aplique ela. Foi o Senhor Jesus que disse, também está escrito.
Terceiro, nutra os seus afetos com o Evangelho. O amor de Deus não nasce da força da vontade, ela nasce da contemplação da graça. Eu gosto do texto de Zacarias 12, olhei para aquele que transpassaste. Sabe, nós temos que passar tempo diante da cruz de Cristo, e essa que aponta para o amor que fora revelado ali. Contemple o Calvário. Nós participamos da ceia, mas o que isso significa? Porque que aquele que come e bebe sem discernir o corpo, diz a Escritura, come e bebe o quê? Juízo para quem? Para si. Quarto, viva o amor de Deus no cotidiano. Não há um centímetro quadrado, como diz Kuyper, fora do reinado de Cristo. Seu casamento é para a glória de Deus, meu irmão. Pare de dividir. Você revela o seu amor a Deus amando sua esposa, amando o seu marido. Você não é fiel à sua esposa, ao seu marido, por uma causa última. Você é fiel a ele ou a ela porque você é fiel a Deus. Porque você revela o seu amor a Deus. Pare de dividir achando que o seu trabalho é secular. Não existe secular para um crente que entende que tudo está na mão de Deus. Se você é um bom funcionário, não é pelo seu patrão em si, é para o Senhor. Porque você o ama. E por fim, viva a comunidade do amor. O amor de Deus não cresce no isolamento. Ele cresce na comunidade. A igreja é o lugar onde o amor de Deus, meus irmãos, é praticado, é exortado, é celebrado. É onde Deus prova o nosso amor. É na comunhão. Não é dizendo, eu vou procurar uma igreja perfeita. E aí eu já ouvi algum pastor dizer sobre isso. Então não vá para lá porque ela vai se tornar imperfeita. Porque não há perfeitos aqui. Mas é viver em amor uns para com os outros. Edificando, crescendo, trabalhando. É uma comunhão disposta a servir num amor sacrificial, conforme o Senhor Jesus expressou. Vocês serão conhecidos pelo quê? Vocês serão conhecidos pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Eu termino com a pergunta: você ama a Deus mesmo? Cuidado, cuidado. Ao responder, não responde simplesmente eu amo. Mas ao responder, a grande questão é como você tem amado o Senhor. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Porque se a gente quer mudança de vida, não é pela metade. É de forma completa. É isso que Deus requer de nós. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Quero te fazer um convite. Não de forma mecanizada, não de forma externa, mas de forma analítica. Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus de verdade? Você já abandonou a velha vida? Você já disse para o Senhor: Senhor, eu quero te servir, eis meu coração, eis aqui o meu coração, sincero, pecador, falho, mas eis aqui o meu coração. Hoje você pode fazer isso. Não é uma decisão para segunda-feira, para terça, é agora. Você não precisa vir aqui na frente, não precisa levantar a mão, é você e Deus. Mas seja sincero. Seja sincero, o tempo está passando. Jesus está voltando. E Ele não vem te buscar pela metade. Ele quer o seu amor por completo. Porque Ele é o nosso Senhor e se entregou por completo. Feche seus olhos, vamos orar. Grandioso Deus, eu não conheço o coração dos meus irmãos. Eu nem conheço bem o meu coração tão inconstante. Eu sei, ó Pai, que nós somos pecadores, falhos. Eu sei que em alguns momentos eu tenho feito coisas como que não conhecesse o Senhor. E talvez seja também na vida dos meus irmãos. Há dias que passam e às vezes eu nem abro a Escritura, nem oro.
Às vezes, ó Pai, eu não tenho pensado com seriedade sobre o que é ser um crente de verdade. Há momentos, ó Pai, que o pecado não é nem confessado, já tenho nem tratado com a devida atenção, já não choro mais pelos meus pecados. Ó Deus, nos perdoa, Pai, por um amor dividido que temos oferecido a Ti, Senhor. Nos perdoa, Deus, se em alguns momentos ou em muitos momentos nós temos servido o Senhor apenas na religiosidade fria, vazia das práticas, sem a essência e o poder que opera em nós. Senhor, que possamos nos doar por completo, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com tudo que somos. Não sei se é hoje que o Senhor vai voltar, Pai. Não sei se é amanhã. Eu sei que o Senhor está às portas. E a começar da minha vida, Senhor, que eu seja encontrado completo. Apesar de ser imperfeito, falho, pecador, que eu seja encontrado fiel. Assim também tua igreja, Senhor. Transforma-nos, ó Deus. Molda nosso coração. Molda as nossas vidas, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Oh, que o Teu Santo Espírito aplique as verdades que ouvimos nesta noite em nossos corações, na individualidade, Senhor. Que possamos fazer o Teu nome conhecido através das nossas vidas, Senhor. Molda-nos segundo o Teu querer, nós oramos. Em nome de Jesus Cristo. Recebamos, meus irmãos, a bênção do Senhor. Igreja amada do Senhor. Vós que outrora não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não havíeis alcançado misericórdia, mas agora fostes abençoados, alcançados pela infinita graça do Pai. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e em sua graça soberana se compadeça de cada um. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos conceda a sua paz hoje, para todo sempre. E assim, ó Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nos abençoe e preserve a tua igreja e sustente o teu povo agora e por toda a eternidade. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus amados irmãos.